Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? É um prazer estar aqui com vocês nesta noite, nesse culto para casais, falar um pouquinho do que Deus fez e continua fazendo na minha vida, na vida da minha família, porque é sempre bom falar do que Deus faz nas nossas vidas. E eu vim falar para vocês nesta noite da minha história, da história do meu esposo Romário, como foi anunciado, né? O casal Romário e Elaine. Nós nos conhecemos, nós namoramos, nós nos casamos no ano de 2006. Nós morávamos em Era Nova, que é o distrito de Alpercata, alguns aqui devem conhecer. Congregávamos lá na época, na Igreja Presbiteriana do Brasil. E em 2008 nós tivemos uma filha chamada Esther. Mas como nós dois trabalhávamos aqui em Valadares, ficou mais difícil, né? Com criança, os dois dependendo de vir trabalhar aqui. E nós resolvemos mudar para Governador Valadares. Então, nós mudamos para cá para facilitar a nossa vida, mas continuamos congregando lá. Então, nós continuamos fazendo esse trajeto da BR-116, Valadares, a Era Nova, que pertence ao Alpercata. Isso era comum, porque nós fazíamos isso, como nós tínhamos um carro, nós decidimos comprar uma casa. Diz aquele ditado que todo casal que casa quer? Casa. E nós decidimos comprar uma casa. E o único carro que nós tínhamos, nós vendemos para dar de entrada na casa. Ficamos apenas com uma moto. Pensa, um casal com uma criança pequena, que na época tinha 4 anos de idade, como que ia fazer para ir lá congregar em Era Nova? O que nós fazíamos? Durante a semana, o Romário, que era ministro de louvor na igreja, ele ia de moto, toda terça e toda quinta após o trabalho, para poder ministrar o louvor e ali participar do culto com os irmãos em Era Nova. Eu ficava em casa com a Esther pela dificuldade, né, de transporte do Castanheiras até Era Nova. Aos finais de semana, ia toda a família, meus pais moram lá, nós íamos para a escola dominical, passávamos o dia e ficávamos para o culto à noite. Depois do culto, algum irmão da igreja nos trazia, né, até a nossa casa. Bom, tudo bem. Até aí nós morávamos lá, esse trajeto para nós era muito comum, era muito fácil. Eu mesmo fiz faculdade aqui na Univale e ia embora 10h30, 10h40 da noite de moto, tranquilo. Mas um certo dia, o dia mau chegou na nossa vida e ninguém está preparado para o dia mau. A gente sabe que ele existe, sabe que ele pode chegar, mas nós não estamos preparados para ele. E no dia 12 de setembro do ano de 2012, esse dia mau chegou para a nossa família. Meu esposo havia trabalhado o dia todo, eu trabalhava até as 3 horas da tarde, sou professora, ele era vendedor. E ele chegou em casa muito em cima da hora de ir para a igreja, tomou um banho, trocou de roupa rapidamente, comentou assim: nossa, como eu estou cansado hoje foi muito pesado. Aí eu disse assim, então fica em casa hoje para você descansar. Ele falou, não, e o meu compromisso com Deus, onde é que fica? Pegou a chave da moto, capacete, estava saindo no portão e minha filha disse, papai, e o meu abraço? Ele voltou, tirou o capacete, abraçou a Esther e saiu, como de costume, para a igreja, fazer o que ele sempre fazia, todas as terças e quintas. Eu terminei de lavar as vasilhas que eu estava fazendo, quando ele foi despedir de mim, fui para a sala brincar com a Esther, nós jantamos, ficamos ali brincando, quando de repente chegou um carro no portão da minha casa e ele tem um vidro no meio, assim, pelo vidro eu identifiquei que era o carro do meu pai. Como eu disse no início, meus pais moram em Era Nova, e eles não são de vir à minha casa assim sem avisar, e muito menos à noite. Minha mãe havia feito uma cirurgia e ela não estava passando bem dessa cirurgia e eu logo fiquei preocupada com ela. Fui atender no portão e vi que ela estava com uma bolsa assim, com alguns pertences. Minha tia também estava no carro, meu pai. E eu perguntei o que havia acontecido. Mãe, senhora, o que está acontecendo? Você está indo para o hospital? Não, só viemos aqui um pouquinho, vamos entrar. Não, mas o que está acontecendo? Não, nada, vamos entrar. E eu desconfiei que algo havia acontecido e eles não estavam querendo me contar. E após insistir muito, ela disse assim, olha, fica calma, ainda ali na garagem,
Ela disse assim: olha, fica calma. O Romário sofreu um acidente de moto, o SAMU já socorreu, trouxe ele para o hospital regional, mas ele está bem. Você vai precisar ir para lá passar a noite com ele, seu pai e sua tia vão te levar e eu vou ficar aqui tomando conta da Esther. Pensa num choque que a gente toma mediante uma notícia dessa. Ele havia acabado de se despedir de nós, para algo que ele fazia toda semana, 2 vezes por semana, e de repente, você ouve, seu esposo sofreu um acidente. No meu coração, eu tive uma certeza de que ele realmente estava bem. Não me passou pela cabeça que ela estava mentindo para mim. Eu tive uma certeza que ele estava bem. Mas bateu um desespero. Eu entrei em choque, eu não ouvia nada, eu só via. E eu não ouvia elas conversando mais comigo, e eu chorava e gritava, e pedia a Deus misericórdia, e que deixasse ele vivo, porque tanto eu quanto a Esther ainda precisávamos muito dele, e que o Senhor zelasse pela vida dele, que mantivesse ele vivo. Fomos para o hospital, chegamos lá, me deixaram entrar, me entregaram os pertences dele em uma sacola plástica. Pior sensação do mundo, parece que você perdeu o seu ente querido. A enfermeira me disse assim: olha, você vai poder ficar aqui dentro, mas controle-se, sem esboçar emoção. Porque se você se emocionar, se você chorar, eles vão te pedir licença do hospital, eles não vão te deixar aqui dentro. E naquele momento eu pensei assim: Senhor, mas olha o que eu estou passando, como é que eu vou me segurar, mas se é para ficar aqui, me ajuda, me dá força, me controla, não me deixa chorar aqui dentro, que eu quero ficar aqui, que eu quero ver o Romário e saber como que ele está. E ali eu permaneci por alguns minutos na porta da sala de emergência, aguardando alguma notícia, e ninguém me dava notícia alguma. Após muito tempo de espera, eles saíram com ele para fazer uma tomografia e me deixaram acompanhar. Só me disseram assim: não adianta conversar com ele, porque ele está em coma, ele não vai te ouvir, ele não tem reação nenhuma. Chegando à porta da sala de tomografia, ela estava trancada. E a enfermeira voltou para buscar a chave e eu fiquei sozinha com ele. Bom, pensei assim: agora é a minha oportunidade, estou sozinha com ele. Abaixei no ouvido dele e falei assim: amor, eu estou aqui com você, vai dar tudo certo, Deus está com você. E quando eu disse isso, ele deu um suspiro forte. E eu tive naquele momento a certeza de que ele havia ouvido o que eu falei com ele. E aquilo tranquilizou o meu coração. A enfermeira voltou, fez o procedimento, e não foi visto ali nada de mais grave, de mais sério, nenhum coágulo, né? Nenhuma hemorragia, não foi preciso fazer nenhuma intervenção cirúrgica no Romário. Voltaram com ele para a sala de enfermaria de emergência, porque não havia vaga no CTI, ele precisava ir para o CTI, porque no momento da colisão, mas que colisão? Você não disse ainda. Vou contar agora. O Romário estava indo de moto para Aranova, não foi isso que eu disse? Quase chegando lá, um motorista bêbado invade a contramão, bate o carro na moto em que o Romário estava, ele atravessa a BR, é arremessado do outro lado, o capacete saiu da cabeça dele, ele bateu a cabeça no asfalto, teve alguns cortes contusos na cabeça e entrou em coma no mesmo momento. Teve um traumatismo crânioencefálico, conhecido por nós como TCE, traumatismo craniano, no mesmo momento. Alguém que passava por ali reconheceu, terminou de chegar em Aranova, todos conhecem minha família por ali, somos moradores antigos ali, e avisou os meus parentes, avisou o meu pai. Então foi muita gente para ali que o conhecia, minha família toda foi para lá, e passaram na igreja e avisaram também na igreja. O pastor que já havia iniciado o culto parou, levantou um clamor pela vida dele com toda a igreja, dispensou, encerrou o culto, liberou todo mundo, mas ninguém foi para casa, todo mundo foi para o local do acidente.
Era muito próximo. E o Romário cresceu lá em Era Nova, cresceu na igreja presbiteriana, né? Era querido por todos, sempre foi uma boa pessoa, graças a Deus por isso. E foram todos para o local do acidente. O primeiro carro que veio, havia nele um casal. A mulher era uma médica. Olha o cuidado de Deus, como é lindo. A mulher é uma médica, era uma médica. E o esposo dela um pastor. E ela me contou, depois nós tivemos um encontro, e ela me contou que ela olhava os sinais vitais dele, preocupado com a vida, com a saúde dele ali. E o pastor olhou para a mão esquerda dele e viu uma aliança. E disse assim, nossa, tão jovem, já casado, porque ele sofreu o acidente com 25 anos de idade. Nossa, tão jovem, já casado, talvez tenha até filho. E enquanto ela olhava os sinais vitais dele, o pastor orava e pedia a Deus misericórdia, que intervisse naquela situação, que o mantivesse ele vivo, porque ele tinha uma família. Resumindo, chegou o SAMU, não tinha condições de colocá-lo de imediato na ambulância para trazê-lo para o hospital, tamanha a gravidade do caso dele. Tiveram que cuidar dele ali no chão mesmo, estabilizar a vida dele, para só então colocá-lo na ambulância, e ele já estava desfalecendo. Tiveram que usar o desfibrilador ali por 3 vezes para ele voltar, e só então trouxeram ele para o hospital, onde aconteceu o que eu comecei a contar aqui. Mas então ali naquele hospital, sem notícias nenhuma, me mandaram embora, porque já não tinha nada o que fazer ali. Ele precisava ficar sozinho. Como ficar numa casa, em um bairro, que na época havia pouquíssimas casas, nós sem carro, a moto acabou no acidente, eu sozinha com uma criança de 4 anos. Não havia condições. Fomos para Era Nova, para a casa dos meus pais, minha filha e eu. Ficamos ali, na casa deles, morando com eles, sendo cuidado por eles, porque foi um trauma para mim. Eu não comia, eu não dormia, eu só ficava deitada, lendo a palavra de Deus. E nela eu encontrava força. Li a Bíblia o dia inteiro, o tempo todo. E só saía da cama para tomar banho e vir para o hospital no horário de visita. Mas então nós conseguimos a liberação do leito no CTI. E o Romário foi para o CTI. E ali a situação dele, ao invés de melhorar, apenas se complicava. A cada dia se complicava mais. Ele adquiriu uma pneumonia. Ele teve que ser traqueostomizado. A pneumonia, geralmente, pelo que eles me falaram, se aspira o paciente 1 vez por dia. A secreção no pulmão dele era tanta que se aspirava 3 vezes ao dia. Já estava ferindo ele por dentro. E, ao final de 30 minutos de visita, que eu tinha que revezar com a família dele, pensa, alguém que você ama, que você convive, que você tem uma filha junto, que você divide a sua vida, de repente você tem 15 minutos por dia para vê-lo e estar com ele. Não era nada esse tempo, passava como se fosse 2 minutos, mas era o tempo que eu tinha com ele. E ali ele, em coma, imóvel, e eu orava próximo ao ouvido dele, e eu cantava louvores próximo ao ouvido dele. E ele nem os olhos abria, não tinha reação nenhuma, em coma, totalmente em coma. E ao final de cada visita tinha o plantão, o boletim médico, o médico nos atendia, e ele me disse assim, olha, ele corre o risco de morte, você precisa estar preparada. Quem está preparada para a morte? Como se prepara para a morte? Alguém me ensina? Porque eu não estava preparada, e até hoje eu não estou preparada. A gente tem que pedir muita força a Deus para esse momento, mas preparar, a gente não se prepara para ela não, porque quando ela está perto de acontecer, a gente se desespera, porque ninguém quer perder o ente querido. E todos os dias era a mesma notícia. Esteja preparada, nós não estamos avançando no quadro dele. O quadro dele só está piorando.
E ele não voltava do coma. Quando ele começava a voltar, ele se agitava muito, se debatia e não podia, e ele tinha que ser sedado. Ficava em coma induzido. Porque com a batida, e ele sendo arremessado e batendo a cabeça no asfalto, o cérebro dele se chacoalhou e os neurônios se soltaram. Com isso, muitos neurônios morreram. E o coma ajudava para que os neurônios fossem voltando para o lugar. Precisava de repouso para isso. Mas aqueles que morreram, e as funções que eles desempenhavam? Não seriam mais desempenhadas e ficariam as sequelas. Quando eles voltaram para o lugar, eles se religaram de forma errada. E aí também ficaram sequelas. E os médicos me diziam, olha, não tem como se prever quais as sequelas que vão ficar e nem quantas. Mas pela gravidade do acidente dele, ele nem tem como sobreviver. É muito grave. Mas pela idade, pode ser que ele sobreviva. Se ele sobreviver, muito possivelmente, ele vai passar o resto da vida vegetando numa cama. Ou ele não vai falar, ou ele não vai ouvir, não vai andar, não vai ver. Não se tem como prever as sequelas que vão ficar. Mas eu teria que estar preparada, porque seriam muitas. Inclusive, para estar com ele vegetando sobre uma cama. Mas eu não desisti. E o que me fez não desistir foi a fé que eu pregava. Porque se pregar, se falar de fé, não é difícil. O difícil é exercitar a fé em alguns momentos. Porque na hora de se exercitar a fé, pode-se fracassar. E o que eu tinha naquele momento? A oportunidade de exercitar a fé que eu cantava, porque eu também sou ministra de louvor, e pregava na igreja que eu congregava. E eu não desisti. E eu, a minha família, a família dele, a nossa igreja, que me abraçou de uma forma linda, que eu digo que uma igreja é uma família maior, que caminhou junto comigo, que orou comigo todos os dias. Tive um pastor maravilhoso, pastor Francisco Mendonça, da igreja da 8ª Presbiteriana da Ilha. Maravilhoso, um homem de Deus, me ajudou demais. E a gente foi vencendo dia após dia, com a fé que Deus estava na situação e que Ele iria melhorar, independente da palavra dos médicos. Porque a palavra do clínico geral, a palavra do neurologista, a palavra do infectologista, de todos que o examinavam, era sempre negativa. Mas nós íamos desistir? A fé não é crer naquilo que não se vê, mas se espera. E eu esperava o milagre. E quando se espera o milagre, realmente se espera, acreditando que ele vai acontecer. E os dias foram passando, ele ficou 23 dias no CTI. E um certo dia, eu chegando para visitar, recebi a notícia que ele não estava mais lá. Subi toda alegre. Falei, nossa, ele não está mais lá, ele acordou, foi para o quarto, eu vou ver, eu vou conversar com ele. E chegando lá, encontrei ele no quarto de enfermaria especial, onde também não poderia ter acompanhante, mas ele estava lá, na mesma situação, ainda em coma. E eu perguntei por que então ele saiu do CTI. E a enfermeira me informou que haviam combatido a pneumonia, então foi melhor, o médico havia dito que precisava retirar ele logo, porque o risco de contrair uma infecção lá dentro do CTI é muito maior do que dentro de uma enfermaria especial ou de um quarto comum. Simplesmente tiraram ele para que ele não se reinfectasse, porque o quadro dele era gravíssimo e ele não tinha mais estrutura física para aguentar, e se ele se reinfectasse, ele viria a óbito. Foram essas as palavras que eu ouvi. E eu pensei comigo, tiraram ele para não morrer. Essa é a verdade. Aí eu virei para o Senhor, Senhor, eu creio que
que o Senhor não livrou ele da morte lá naquela BR para ele morrer dentro de um hospital. Eu não acredito nisso. Eu creio que se o Senhor livrou ele da morte lá, é porque o Senhor tem um propósito na vida dele e na vida da nossa família. E o Senhor vai nos mostrar qual é esse propósito. Eu acredito que o Senhor vai melhorar, tirar o Romário dessa situação. E o nome do Senhor será exaltado. Mas era muito difícil. Porque cada dia eu subia as escadas e falava: Senhor, prepara o meu coração para o que eu vou ver hoje. Porque não era fácil. Esse era o Romário que eu via na enfermaria. Um Romário que não teve nenhum dos ossos quebrados. Um Romário que Deus poupou todo o seu corpo. Teve sim um traumatismo craniano que o deixaria com sequelas. Mas aí você me pergunta, se ele não quebrou nada, por que das faixas? O cérebro entendia que o maxilar dele tinha que soltar. E as enfermeiras não sabiam colocar. Então, elas enfaixavam o rosto dele para que o maxilar não soltasse. Os braços também, as mãos ficavam enfaixadas, porque ele, aí nessa época ele já se agitava, se debatia e arrancava a sonda, a traqueostomia. Elas preferiam mantê-lo enfaixado para ele não dar trabalho para elas. E era esse quadro aí que eu via quando eu chegava lá. E aí tinha aproximadamente já 30 dias de hospitalizado, porque no CTI a gente não pode tirar foto. Foi essa aí a primeira foto dele que a gente tem. E aí, os dias foram passando, e ao invés do Romário melhorar, ele contraiu uma infecção que dava nele uma febre altíssima, que o infectologista não conseguia controlar. E aí o Romário começou a ter convulsões muito graves, ter início de parada cardíaca, e isso ia dia após dia. Eu chegava lá, ele estava com 5 bolsas de gelo espalhadas pelo corpo. E a situação só foi agravando. Minha menina sofrendo em casa, perguntando cadê o papai, principalmente na hora de dormir, porque o vínculo dos dois era muito grande. Eu sou professora, eu saía de casa mais cedo, quem levava ela para a escolinha era ele. Ele acordava, dava banho, arrumava o cabelinho, colocava na bicicleta e ia para a escola. A mamadeira para dormir só ele podia fazer. Era ela que pedia para o papai, a mamãe não podia fazer. Então, na hora de dormir, ela chorava muito, 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 muito e pedia o papai. E eu pedia forças para Deus, para chegar perto dela e dizer: o papai está bem. Ele está no hospital, machucou um pouquinho a cabeça, mas ele está bem. E ele vai voltar para a gente. Eu precisava passar para ela uma calma, uma tranquilidade e uma certeza que nem eu tinha dentro de mim. Era o que eu esperava, mas eu não sabia se ia acontecer. Mas eu precisava acalmar. Afinal, era só uma criança de 4 anos. Sentindo a ausência do pai, querendo a presença do pai ali com ela. E depois que ela ia dormir, eu ia para o banheiro chorar, me desabava. Chorava tudo que eu tinha para chorar. Que não era fácil, essa situação não foi nem um pouco fácil. Me abalou tanto que eu tive que fazer tratamento psiquiátrico, tomar vários remédios antidepressivos. Eu andava na rua, eu não sabia onde eu estava, eu ouvia a voz dele me chamando, eu não sabia onde eu tinha parado o carro. Depois que eu voltei a dirigir, porque no início eu não tinha condições, meu pai tinha que me trazer e me levar, que nem de ônibus eu conseguia andar. Foi uma situação muito, muito complicada. Quando completou 45 dias, eu consegui a autorização do psicólogo do hospital para levar a Esther para vê-lo. Foi um momento lindo, emocionante. Ela viu o pai que os coleguinhas estavam falando para ela que havia morrido e a gente não estava contando para ela. E ela viu o pai, e ela contou historinha para o pai, ela conversou com o pai, ela orou pelo pai, pela recuperação do pai, para que Deus curasse ele. Foi tão forte que quem estava no quarto presente, a enfermeira, a estagiária, o psicólogo, todos choraram. Foi muito emocionante mesmo. Mas aí, quando completou 70 e
71 dias, o Romário teve alta do hospital. E nós levamos ele para casa. Deram alta para o Romário e falaram assim, olha, você vai levar o Romário para casa. Aí vocês devem estar imaginando assim, como que ele melhorou, como que ele estava para ele ir para casa. Deixa eu falar para vocês, sabe como que ele estava quando eu levei o Romário para casa? Da mesma maneira que eu estou contando para vocês que ele estava no hospital. Desacordado, só abria os olhos, não ouvia, não interagia, inerte, vegetando. Foi assim que eu levei ele para casa. Me entregaram ele assim. E os médicos me disseram assim, tudo que nós podíamos fazer por ele, nós já fizemos. Não temos mais nada para fazer. Agora ele está nas mãos de Deus. O neurologista me disse isso. E eu falei assim, amém. Está no melhor lugar que poderia estar. E ele ainda deu um sorriso debochado. E falou assim, você vai precisar ter muita fé mesmo. Aí eu disse assim, eu tenho. Ele saiu, não falou mais nada. E eu liguei para a Era Nova, liguei para o meu pai, falei, pai, liga para a prefeitura de Alpercata aí, pede uma ambulância rápido, que o Romário está de alta e nós vamos levar ele para casa. A gente já tinha preparado um quarto lá na casa dos meus pais, conseguido uma cama de hospital, a gente já tinha providenciado tudo, lugar de colocar o frasquinho da alimentação. Irmãos, ele foi para casa do jeitinho que ele estava no hospital. Usando fralda descartável, sonda, coletor urinário, porque já não era mais a sonda, era um coletor urinário. A sonda para alimentação, aquela sondinha lá, eu não lembro mais o nome, mas que passa pelo nariz até chegar, acho que é nasoentérica, né? Até chegar no estômago. E eu tinha que bater a alimentação dele, coar 3, 4 vezes, até ficar aquela coisa rala, que se colocava num frasco e ficava lá na haste pendurada, pingando gotinha por gotinha para alimentar o Romário. Quanto sofrimento! Eu chorava, achava que aquilo ali não estava alimentando ele, e ele definhou, ele ficou pele e osso. Eu pegava ele no colo para facilitar a hora de trocar os lençóis da cama, como se pega uma criança. Não se tinha peso, ele não tinha mais peso. Quem ia visitá-lo saía chorando, porque não reconhecia, não voltava mais. Poucos, só os mais íntimos mesmo, que ficaram ali firme com a gente. Muitos não tiveram coragem de voltar, muitos até da nossa igreja, porque gostavam dele demais e não conseguiram vê-lo naquela situação. Achavam que ele não fosse escapar. Parecia que ele tinha sido mandado para morrer em casa, mas o Senhor tinha um plano na nossa vida. O Senhor tinha um propósito na recuperação dele. E aí ele foi mandado para casa sem interação com o meio. Ali, ainda no hospital, mesmo que os médicos falavam que ele não tinha interação, por que o crente ele fica com a fé? Por que o crente reconhece a importância da medicina, mas ainda assim a gente fica com a palavra de Deus? Não adianta você conversar com o Romário, porque ele não te ouve, ele nem sabe que tem alguém perto dele. E todos os dias, na hora da visita, eu chegava e falava assim, oi, meu amor, eu cheguei, estou aqui para ficar com você. Ele arrastava o corpo na cama e aproximava a cabeça da minha. Olha lá a cabeça dele encostada na grade da cama. Ele só fazia isso comigo. A mãe conversava, as irmãs conversavam, os irmãos, todo mundo. Ele reconhecia a minha voz e se aproximava da cama. A visita da Esther, ele olhou atentamente para ela na hora que ela entrou e foi acompanhando ela com o olhar até ela chegar do lado da cama dele. Eu não acredito que ele sabia quem era, mas algo chamou a atenção dele ali naquela menina. Despertou o olhar dele. Aqui ele já estava em casa. Deram alta para ele, um paciente com traumatismo craniano, sem nenhuma medicação neurológica. Então o Romário continuou vegetando em casa. Passado alguns dias, que nem som ele emitia, nenhum, ele ficava mudo.
Mas passado muitos dias, ele começou a emitir sons. E desses sons que ele emitia, ele também se agitava muito. E ele se agitando muito, ele começou a falar, balbuciar algumas palavras. E nós tivemos que reensiná-lo a falar o nome das coisas, porque ele esqueceu tudo. Nós tivemos que ensinar como que as coisas chamavam, o nome das pessoas, tudo ele teve que reaprender. E aí ele ficou num estado de confusão mental, de ver objetos no quarto, ver pessoas, imaginar coisas. Me mordia quando eu ia cuidar dele, nervoso, agitado. E eu levei o neurologista, ele teve que tomar uma medicação, foi um erro, né, do médico do hospital que não receitou. Mas com 30 e poucos dias de medicação, ele já teve alta, isso não voltou mais, não aconteceu, e a mente dele só foi melhorando, ao contrário do que dizia a medicina, né? Só foi melhorando graças a Deus. Aqui ele reaprendendo no processo de reaprender a alimentar via oral, para que a sonda pudesse ser retirada. Aqui ele está fazendo fisioterapia, porque a fisioterapia dele começou, as mãos ficaram todas atrofiadas, ele teve um encurtamento muito grande do lado direito do corpo. Então a fisioterapia dele, as primeiras, foi abrir a mão dele, mexer os dedos, porque a mão nem abria de tão atrofiada que estava, os braços todos tortos, endurecidos. Foi a mínima coisa, mas que a gente nem dá valor no dia a dia, de acordo com a correria que a gente tem, mas um piscar de olhos é tão importante, era tão importante naquele momento. O coração batia tão fraco que eu tinha que colocar o ouvido no peito dele, porque a colocar a mão assim eu não sentia. E aí o sinal vitalício era o quê? Chegar perto, ouvir o coração, sentir se estava respirando. E aí ele não falava ainda, a gente tinha que perguntar, você está me entendendo? Se tiver, pisca o olho. Quer uma fase mais triste que essa? A nossa filha começou, papai, você está me vendo? Se tiver, pisca o olho. Ô fase difícil. Mas a gente foi passando e o Senhor foi dando graça para a gente passar tudo isso aí. Eu acreditei sempre que levando ele para casa, ele iria melhorar. No meio da família, recebendo amor, afeto, longe do ambiente hospitalar, do risco de infecção. E aquele afeto ali, aquele carinho, aquele amor que realmente aconteceu, fez muito bem para ele. Realmente, com a intervenção divina, é claro, porque em primeiro lugar vem a boa vontade, vem a vontade soberana do Senhor, ele foi só avançando no dia a dia. O acidente foi dia 12 de setembro, ele só retornou à igreja dia 21 de janeiro de 2013. Foi o primeiro dia que nós conseguimos levá-lo à igreja, ainda com muitas dores, ainda sem conseguir assentar direito na cadeira, porque as pernas não dobravam lá, os pés dele não estão no encosto de pés, porque a perna dele não dobrava. Mas aí muitas pessoas chorando, emocionados em vê-lo com vida e melhorando a cada dia. Até que então eu tive que levá-lo para o Hospital Sara Kubitschek em Belo Horizonte, para ele passar 30 dias hospitalizados lá em tratamento intensivo, de 6 da manhã até 5 horas da tarde. E lá ele fez várias atividades físicas e atividades que trabalhavam o neurológico também. A gente voltou de lá com um grande avanço. Um grande avanço. Graças a Deus, um lugar muito, muito bom. Mas, mais uma vez, né, a gente ficou lá em tratamento, meus pais cuidando da minha filha, ela passou por dificuldades, teve que fazer atendimento psicológico também, porque não foi fácil para ela. Mas aí o Senhor foi entrando, o Senhor foi restaurando, ali a gente está cronometrando, observe que ele nem consegue ficar em pé. Ele não conseguia, a postura dele não ficava ereta, de tão atrofiado que ele estava. Nessa época aí, já tinha aproximadamente, tinha 1 ano do acidente. Foi em agosto, tinha 11 meses que ele havia sofrido o acidente. E ele ainda estava bastante atrofiado. Bastante atrofiado. E o nosso tema é a força do amor. Porque passar por uma situação dessa sem amor, não se passa. Não se vence. Alguns médicos falaram para mim, alguns médicos, alguns conhecidos,
e alguns parentes. Você não vai aguentar passar por isso. Você é muito nova. Você vai devolver ele para a família dele e vai viver a sua vida. E eu não achava justo falar isso. Só porque ele tinha sofrido um acidente? E se fosse eu? Será que não valeria a pena o cuidado, o lutar para a melhora, para a recuperação, pela família? Já tem 7 anos que o Romário sofreu um acidente. Completou agora em 2019. 7 anos que os médicos disseram para mim que ele não tinha praticamente nenhuma possibilidade de sobrevivência. Que ele tinha tudo para morrer, de tão grave que foi o acidente. E que se muito ele sobrevivesse, ele vegetaria sobre uma cama. E que ainda assim, se não fosse um quadro vegetativo, muitas seriam as sequelas, inúmeras que não daria para prever. Esse que vegetaria é o que vai vir aqui à frente agora, para você conhecer o Romário. O Romário que Deus mudou a história de vida dele. O Romário que Deus levantou do leito de hospital, levantou de um quadro vegetativo e colocou de pé. O Romário que nos primeiros testemunhos que a gente dava, ele entrava numa cadeira de rodas, ainda com dor, ainda com a postura bem debilitada. Um Romário que hoje está andando no andador, um Romário que vegetaria. Você pode dar glória a Deus por isso? O Deus que nós servimos é lindo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente coloca a nossa fé em ação, a gente vê o agir de Deus. Porque se eu tivesse ficado com a palavra do médico que ele vegetaria, eu não teria buscado o apoio em Belo Horizonte, eu não teria insistido, eu não teria lutado, e nós lutamos. Por isso que eu sempre gosto de deixar a mensagem, que é um texto, acho que o mais conhecido que fala sobre o amor, mas que me chama muito a atenção, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Enquanto ele chega aqui, eu vou deixar para os irmãos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E o verso 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E esse Romário, hoje, que não falaria, ainda com um pouco de dificuldade vocal, né, por causa do tempo que o diafragma ficou parado, por causa da traqueostomia que o afetou um pouco, ele consegue falar. E eu contei toda a história do acidente para cá, não foi? Mas agora quem vai contar o que ele dá conta de fazer hoje, de como Deus tem agido na vida dele, e o que ele já faz nos dias de hoje, é ele. Eu vou deixar ele contar para vocês.
Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui para poder contar para todos vocês o que Deus tem feito na minha vida. Como vocês viram ali, eu era para ser uma pessoa que nem os médicos daqui da terra falaram, né? Uma pessoa em Siloam vegetando. Mas o nosso médico, que é o Senhor Jesus Cristo, falou, não, esse não. Esse vai continuar fazendo a minha obra. E o que eu fazia antes, eu estou continuando a fazer. Graças a Ele, somente a Ele. E assim, irmãos, o que eu gostava de fazer antes, eu ia para a igreja, né? Eu era instrumentista da casa do Senhor. Eu fazia louvor, eu tocava um instrumento, assim, eu tocava a maioria dos instrumentos, todos. Mas graças a Deus, hoje eu toco um instrumento, mas assim, como você toca com essa mão tremenda desse jeito? Mas ó, para você ver como Deus é maravilhoso. Deus trabalha no mínimo detalhe. Eu toco contrabaixo, o contrabaixo tem 5 cordas, mas eu consigo tocar em uma corda e fazer as notas todas em uma corda só. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Hoje não dá para cantar, né? Por causa dessa voz meio esquisitinha. Aí eu tenho uma menina, eu falo assim, ô pai, mas você tem uma vozinha feia? Cantar assim dá não. Aí tá certo, meu filho, só tocar instrumento mesmo. Eu até ensino ela às vezes. Porque assim, aí dentro de casa, meus irmãos, eu consigo fazer tudo na minha casa, para mim, a minha casa é adaptada, eu consigo ir no banheiro normal sozinho, não preciso da minha esposa, eu consigo me alimentar sozinho, eu só preciso da senhora fazer a comida, né? E coloca no prato para mim, mas o resto pode deixar que é comigo mesmo. Aí eu consigo, certinho. Mas graças a Deus é bom demais. Olha para vocês verem. Deus é tão bom e mandou uma cadeira de roda para mim, motorizada. Abençoou uns irmãos, juntou uns irmãos e me deu. Aí chegou lá em casa. Hoje eu consigo ir para a rua sozinho, para a rua assim, na rua de casa, né? Eu vou Deus para a igreja sozinho. A minha esposa, às vezes, está trabalhando, tem cultos na casa de algum irmão da igreja. Aí eu vou, porque eu amo adorar o Senhor. E a gente tem que fazer as coisas enquanto a folha de vida na vida da gente. Porque depois não tem como mais. Então, quando você, meu irmão, que tem possibilidade de ir à casa do Senhor, não deixa de ir, não. Porque Deus vê o coração de cada um. Deus ama aquele que quer compromisso com o Senhor. E faça o que tiver de fazer. Não deixe de ir à casa do Senhor, não. Porque, às vezes, eu falo de mim mesmo. Porque antes, quando eu trabalhava, né? Nem eu falei, não, eu trabalho meio assim. Deixei de trabalhar também, tá? Não faço igual no trabalho. Minha esposa está aqui para falar. Que tadinha, ela chega do serviço cansada, né? Aí está lá, o que eu posso fazer de casa? Eu lavo os pratos, salé, tudinho. Aí eu lavo tudo para ela. Você, ô marido, sua esposa, às vezes chega cansada em casa, você também pode ajudar ela, porque ela merece. Ela merece, porque assim, nós olhando do nosso lado, nós somos homens, né? Nós somos homens da casa, nós somos machistas. Não pode pensar assim, não. Nós somos cavaleiros. Temos que apoiar nosso esposo, ajudar. Assim, vocês me desculpem por esse modo que eu falo. Eu sou meio brincalhãozinho mesmo, mas é sério, irmãos. Temos que ser sinceros no nosso agir. Mas que Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus. E assim, não deixe de ir à casa do Senhor, não deixe de buscar o Senhor. Faça tudo para o Senhor enquanto há tempo, porque
quando o Senhor voltar, não vai ter como não, mais não, hein? Você aproveita, levanta a mão para o céu e fala: Senhor, obrigado, Senhor, por ter fôlego de vida, por poder te adorar, porque nós temos que fazer as coisas para o Senhor enquanto nós estamos vivos. Não deixe você fazer na hora que estiver quase morrendo, não. Faça enquanto há fôlego de vida em sua vida. E que Deus abençoe cada um. Eu passo a palavra à minha esposa novamente. Não espere o dia mau chegar, né, para servir a Deus melhor, para dar o seu melhor tempo, para fazer o melhor de você, para honrar mais a sua família, para ter mais tempo para a sua família, para estar mais perto do seu filho. Ame a sua família, cuide dela. Deus tem o melhor para você e para ela. Hoje você ficou conhecendo a história do Romário. Que Deus possa ter falado ao seu coração, tá? Que você não se esqueça dessa história e lembre que talvez a sua dificuldade é tão pequena, né? Olha quanta dificuldade ele tem e continua louvando ao Senhor, continua adorando ao Senhor, continua frequente em todos os cultos da igreja, continua dando o seu melhor para Deus. Nós agradecemos o convite para estar aqui, é realmente um prazer, a primeira vez que nós estamos aqui, né? Conhecemos o Léo e a Mirelle e é um prazer ter falado do que Deus fez na nossa família para vocês nesta noite. Muito obrigada. Amém. Às vezes o inesperado chega na vida da gente. E às vezes ele chega sem avisar, sem bater na porta, sem mandar recado, sem mandar um aviso para falar: ó, dia vai ser dia tal, se prepare. Não. Por muitas vezes o inesperado acontece e pega a gente supetão. Pega a gente assim, sabe aquela expressão que tem, alguns dizem, com as calças curtas, sabe? Porque chega de repente, sem trazer aviso. E aconteceu dessa maneira na vida do Romário e da Eliene. Eu não sei se de repente você está vivendo um tempo inesperado na sua vida. Um tempo de alguma coisa que fugiu do seu controle. Que você não sabe como lidar com isso. Talvez não seja com a gravidade com a qual eles viveram. Mas talvez seja algo que está fugindo do seu controle hoje. E você está se perguntando, e está angustiando o seu coração, e você está se perguntando: meu Deus, por que comigo? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, como é que vai ser da agora para frente? Eu não sei qual tipo de inesperado que você está de repente vivendo hoje na sua vida, mas eu creio num Deus que tem o controle de tudo. Eu creio no Deus que é realmente o Deus do impossível, o Deus que tem a autoridade, o domínio de todas as coisas na mão dele, e que a medicina desistiu do Romário, mas Deus não desistiu dele, porque a vida dele estava na mão do Senhor, a casa dele continuou na mão do Senhor. Deus continuou cuidando e providenciando e abrindo portas e levantando gente para poder estar do lado na caminhada e enviando provisão e sustentando, porque o nosso Deus é Deus que cuida da gente. E onde tudo estava improvável para acontecer na vida do Romário de restauração, Deus fez o improvável se tornar realidade, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Eu não sei se de repente você está vivendo um tempo assim, um tempo de situação fora do controle na sua vida, mas eu creio no Deus que hoje pode entrar com a provisão que você está precisando, para poder transformar essa realidade e escrever uma história agora de vitória na sua vida, para mudar isso, em nome de Jesus. Gostaria de convidar a gente a cantar nesse momento essa música. Quando tudo diz que não, oh meu Deus, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Deus não nos desampara, Ele é o nosso sustentador.
me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. Ainda de olhos fechados. Eu não sei se de repente hoje você está precisando do agir desse Deus do impossível na sua vida, mas eu quero te dizer que Ele está aqui para poder agir. Se você está precisando e você deseja, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração aí, porque eu creio no Deus que tudo pode, eu creio no Deus que intervém, eu creio no Deus que faz o improvável tornar-se realidade, o Deus que escreve uma história de vitória, onde todo mundo já disse que não tem mais solução. Ele vai lá e transforma, e escreve algo maravilhoso, algo realmente que surpreende. E Ele está aqui nessa noite para te surpreender, pela fé, em nome de Jesus, pela fé. Diga isso para o Senhor: meu Deus, pela fé, eu creio que o Senhor pode mudar essa realidade na minha vida. Eu creio que o Senhor pode tocar nessa situação e transformar. E meu querido, de repente, o milagre que você está precisando é Jesus. João capítulo 6, verso 38. Ali no capítulo 6 a gente vê uma história onde Jesus atravessa o mar da Galileia e chega a uma terra onde as pessoas estavam ali para poder recebê-lo, porque elas precisavam de um milagre, elas estavam famintas, e Jesus operou um milagre ali. Mas antes de operar o milagre da multiplicação dos pães, em João 6,38, Jesus vem dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou aquilo que você precisa, aquilo que vai alimentar a sua vida, aquilo que vai te sustentar e te colocar de pé. Eu sou o pão da vida. Ele é o milagre. Ele era o milagre e Ele é o milagre. E de repente é disso que você precisa hoje. É da presença dEle dentro da sua vida, dentro da sua casa, comendo na sua mesa com você. Em nome de Jesus, se é isso que você precisa, se é do Senhor na sua vida, declare isso para Ele. Abre o seu coração e fala: Jesus, vem morar no meu coração. Vem escrever uma história nova na minha vida. Eu preciso do Senhor e eu quero o Senhor comigo. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por termos o Senhor, que é o bem maior na nossa vida. Obrigado porque um dia o Senhor entrou na nossa história e mudou a nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo milagre que o Senhor fez na vida do Romário e da Elaine. Meu Deus, obrigado porque o Senhor interviu de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, e onde o médico disse que não havia solução, meu Deus, o Senhor entrou com a solução, porque o Senhor é a solução, e o Senhor tem o poder, o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai, o Senhor é o mesmo que está aqui hoje, e o Senhor olha aqui para o coração de cada um dos meus irmãos. O Senhor sabe da necessidade de cada um, do clamor de cada um, do choro de cada um, da oração de cada um. Meu Deus, eu lhe peço nessa noite, entra com a tua provisão. Meu Deus, promove em nome de Jesus uma transformação. Meu Pai, joga por terra toda e qualquer amarra do maligno, escreve uma história de vitória, para que os seus filhos possam testemunhar de que o Senhor agiu, o Senhor socorreu. Meu Deus, o Senhor fez milagre. Meu Deus, aquele que precisa da presença do Senhor no coração, que nessa noite está decidindo pelo Senhor, meu Deus, firma os passos em nome de Jesus, dá uma experiência marcante com o Senhor. Meu Deus, que haja uma salvação, uma conversão, uma mudança de vida genuína com o Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, confirma, eu lhe peço, essa palavra com sinais e com prodígios na vida dos meus irmãos. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome posse disso com fé na sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Obrigado, Elaine. Obrigado, Romário. Deus abençoe vocês assim. Continue a abençoar de uma maneira poderosa e maravilhosa. Amém.
Você foi abençoado? Amém, eu também fui muito abençoado. Glória a Deus por tudo. Você é nosso convidado a subir ao terceiro andar para a gente fazer ali um lanche gostoso e delicioso. Amém? Amanhã, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, você é nosso convidado. Teremos a continuidade dos módulos de estudo bíblico. Venha, não perca essa aula, que é muito importante. Estudarmos e aprendermos mais do Senhor. E às 19h30 à noite, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Coloque-se de pé mais uma vez, dá um abraço forte aí na sua esposa. Dá um beijo nela e fala: minha querida, eu te amo, e em nome de Jesus o nosso amor estará fortalecido a cada dia mais e perseverará. Em nome de Jesus, vamos superar as adversidades, as dificuldades e os desafios da nossa vida de mãos dadas, em nome de Jesus. Vamos orar para nos encerrar. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nessa noite. Obrigado pelo louvor prestado. Obrigado pela palavra ministrada. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração de uma maneira maravilhosa. Obrigado pelo renovo da fé, meu Pai, que temos ao buscar ao Senhor, a estar na presença do Senhor. Eu lhe peço que o Senhor nos despeça em paz, nos dê uma noite abençoada e amanhã um dia abençoado na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a presença do Espírito Santo, que consola, que conforta, que renova e que anima, esteja sobre você e a sua casa hoje e para sempre. Amém.